Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Agora, em contexto de reunião de Comissão de Saúde e cumprimento, mais uma vez, o professor Armas de Carvalho, e quero lhe dizer que, do ponto de vista político, houve margem para muito mais divergências, havendo convergências e debate e reservas e divergências ao longo dos anos em muitas matérias, mas do ponto de vista científico e académico eu penso que é seguro considerar que o território de divergências era muito mais escasso do que cá fora da universidade, mesmo que tenha, e há pouco dizia, da nossa casa comum do ponto de vista científico e universitário, houve um desencontro do ponto de vista académico, talvez infeliz para mim, tem a ver com a sua ida para o governo na altura em que por lá andava. Mas realmente a divergência do ponto de vista científico e académico era muito menor do que as divergências do ponto de vista político e da opção política que depois acabamos por ter aqui nesta casa. E realmente não vamos agora fazer uma análise curricular deste candidato, porque isso não faria sentido nenhum. Penso que aquilo que importa nesta altura é ouvir o professor Armas de Carvalho na sua condição de candidato ao Conselho Regulador, precisamente nas perspectivas que pode trazer e os contributos que pode trazer para a reflexão e para a orientação e para as opções da ERC ao nível das funções que pretende desempenhar. Já falou aqui da questão do serviço público, aliás, e reconhecidamente, já se citou aqui, é uma matéria que tem dedicado muita atenção e muito trabalho ao longo dos anos, do ponto de vista académico e científico, e há dois conceitos que têm trabalhado na sua investigação, que têm a ver com o conceito do serviço público de média. Eu gostava que nos pudesse trazer alguma referência, alguma abordagem, embora no pouco tempo que temos, sobre essa questão, porque, de facto, os tempos e a convergência, a dita convergência dos média, que era uma questão que nós há 15, 20 anos debatíamos no contexto académico, hoje entra-nos pela vida dentro, e isso tem implicações naquilo que já hoje são as realidades do Serviço Público de Televisão, nomeadamente. E aqui entra o segundo conceito que eu gostaria de trazer daquilo que é o seu trabalho, embora num domínio mais amplo do âmbito da regulação, que é a regulação dos setores públicos pela intervenção que têm nas respectivas áreas, ou seja, aquilo que falávamos há pouco sobre o papel que neste caso a RTP pode ter como fator de regulação do setor pela referência e pela atuação que tem no setor, ou seja, menos serviço público de televisão, mais desregulação por essa via, porque nós consideramos que há várias formas e vários fatores de regulação para além das entidades reguladoras nos respectivos setores. E eu dou um exemplo muito concreto. Não me esquecerei de uma famosa conferência da ERC na Gulbenkian, em que o Sr. Dr. Francisco Pinto Balsemão se insurgia de uma forma escandalizada contra a disponibilização em novas tecnologias e multimédia que a RTP estava a disponibilizar, porque isso não permitia um modelo de negócio baseado na disponibilização paga aos consumidores de informação pela internet. E isto também significa um fator de regulação. E eu gostava que pudesse trazer alguma abordagem sobre essa matéria. Também sobre a autorregulação, e corregulação também, naturalmente, mas sobre a autorregulação e o papel que a ERC pode ter tido, na publicidade fez-se sentir mais, e aquilo que pode vir a aparecer relativamente à autorregulação no futuro, pergunto-lhe sobre a sua perspectiva e a sua sensibilidade relativamente a uma ideia de autorregulação, mas uma autorregulação mais amplamente participada. Isto é, será diferente a todos os níveis, certamente, termos o resultado de um diálogo entre as empresas de comunicação social com o patrocínio, eventualmente, da ERC, ou termos esse resultado de um diálogo que envolve as empresas de comunicação social, os profissionais da comunicação social e as suas estruturas representativas e um conjunto vasto de setores da nossa sociedade. E isto foi precisamente uma questão que foi trazida e sublinhada pelo representante do Sindicato dos Jornalistas, defendendo uma autorregulação, mas
uma autorregulação mais amplamente participada e até do ponto de vista qualitativo, com melhores resultados, que tragam esse fruto dos contributos e das reflexões mais amplas. E eu gostava de ouvir a sua perspectiva sobre isso. Uma terceira questão tem a ver com a regulação. Isto também foi abordado nos debates com a própria ERC e com as entidades no debate sobre o modelo de regulação. Tem a ver com aqueles terrenos ou com aqueles territórios de fronteiras menos definidas. Por exemplo, o entretenimento. Isto na televisão acontece cada vez mais hoje em dia. O entretenimento que tem lá dentro informação que não é classificada como tal. Ou seja, em relação ao qual não se colocam as questões de ética e deontologia, por exemplo, em que não há um escrutínio e uma visão de regulação da mesma forma como naturalmente existe sobre os programas informativos de televisão, e se existe ou não a possibilidade e a perspectiva de intervenção, neste caso no quadro da ERC, em que pudesse direcionar-se alguma atenção e alguma referência perante situações que são a todos os títulos preocupantes, como é o caso da entrevista a ultrapassar o sensacionalismo, e vou terminar, Sr. Presidente, o sensacionalismo e os problemas graves que implicam com o direito à informação, embora o território seja do entretenimento. A mesma coisa em relação às sondagens e ao seu enquadramento, não tanto na forma como elas são realizadas, mas principalmente da forma como são tratadas em termos editoriais e jornalísticos, a questão dos painéis de comentadores que não têm camisola, digamos assim. Não há o comentador que é do partido A, B ou C, supostamente são independentes, mas todos alinham por um determinado pensamento, e um pensamento dominante e um pensamento único. Na análise económica, na análise política, está tudo por cima disto tudo, e depois há sempre um partido que está a ser tomado, do ponto de vista social e político e económico. E estas matérias de território menos definido em termos de fronteiras exige aqui uma reflexão nova e que deve merecer atenção. Muito obrigado. Peço desculpa, fico por aqui. Muito obrigado.